Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Na verdade, seria boa noite, né? Se nós estivéssemos lá na Unic no horário de aula. Mas estou gravando aqui para vocês uma aula de conteúdo de irrigação, tá? Da unidade 2, seção 2.1, ok? Seção 2.1, tá, pessoal? Que nós vamos tratar da umidade e densidade do solo aplicada à irrigação. Antes de nós tratarmos desse assunto, vamos conversar um pouco sobre algumas características e alguns aspectos que comentamos nas aulas anteriores, certo? Então, só para relembrar. Então, vamos lá. O Bernardo, no seu livro, ele classifica os métodos como de duas formas, né? Os métodos não pressurizados e métodos pressurizados. A gente nós poderíamos classificar métodos não pressurizados, pelo menos como um exemplo. Me deem um exemplo aí de um método não pressurizado, por favor. Não sabe? Não lembra? O exemplo, vamos lá, pessoal. Isso aí mesmo. A irrigação por superfície seria um método não pressurizado? Me deem um exemplo, então, de um método pressurizado. Agora, aspersão, pivô central, tá? O método de aspersão com a utilização do pivô central, que é uma das características de um método de aspersão, é isso mesmo, tá? Nos métodos não pressurizados, nós trabalhamos sobre a pressão atmosférica, tranquilo? Não é que não trabalha sobre pressão, nós trabalhamos sobre a pressão atmosférica, tá? Então, você tem a força da gravidade atuando sobre esse método. Nos métodos pressurizados, aí a gente trabalha com a pressão diferente da pressão atmosférica, então não é a força da gravidade que atua em específico com relação a esse método. Então vamos lá, não pressurizados, a água vai ser conduzida por gravidade sobre a superfície do solo até o ponto de aplicação nas áreas com declividades, de acordo com o tipo de irrigação, ok? Então, sistema de irrigação por superfície, por sulco, por exemplo, certo? No método de irrigação por superfície, nós teríamos um método de irrigação sem pressurização, ou método de irrigação não pressurizado, ok? E aí, se a gente for tratar dos métodos pressurizados, tá? A água vai ser conduzida por tubulações, é bem específico isso dos métodos de irrigação pressurizados, tá? Sob pressão até o ponto de aplicação, tranquilo? Aí a gente tem exemplos como irrigação por aspersão e irrigação localizada, tá? Eu coloquei aqui uma cultura do morango aqui, tá? Um sistema diferente aqui de cultivo, porque certamente aqui teria um sistema de irrigação por gotejamento, tá? Um sistema de irrigação por gotejamento, e nesse sistema necessário que se utilize de pressão, diferente da pressão atmosférica, vai necessitar de uma bomba para que ocorra a irrigação, e por isso classifica essa irrigação localizada por gotejamento como um sistema pressurizado, assim como nós temos aqui um pivô central, tá? Pelo menos uma parte aqui do pivô, da estrutura de um pivô central, demonstrando que também necessita de uma bomba para gerar uma energia, para gerar pressão, para que a gente consiga, por dentro das tubulações pressurizadas, com que a água chegue até aos aspersores, tá? E que consiga fazer a irrigação de uma maneira correta, com a maior eficiência possível, tranquilo? Então a gente vem para cá agora, ó. Determinamos que existem métodos de irrigação pressurizados e não pressurizados, ok? Isso o Bernardo já determina, a gente já conhece agora. E agora a gente vai falar sobre a escolha do método de irrigação, certo? Para escolher um método de irrigação, o que nós temos que fazer? Entender mais ou menos qual é a disponibilidade de água, se vai ter energia ou não, qual a topografia do terreno, se é muito declivoso, se é pouco declivoso, qual é a característica de declividade desse terreno, certo? Tipo de solo, arenoso, argiloso, quais são as características desse solo, eu sei a capacidade de campo, pontos de moistura permanente, vocês vão ver que isso é importantíssimo na hora de escolher, na hora de determinar, por exemplo, características, por exemplo, como quanto de água eu vou inserir no sistema de irrigação, qual é a lâmina de água que eu vou precisar inserir, qual é a lâmina de água que a gente vai trabalhar para conseguir atender as demandas da cultura, tá?
o custo para a implantação desses sistemas. Então, se eu tenho uma pequena área, compensa utilizar um sistema de irrigação extremamente sofisticado? Quanto é que eu vou gerar de lucro, ou quanto é que eu vou gerar a mais do que eu já ganho? Isso vai conseguir pagar os custos que eu vou ter com a implantação de um sistema novo? O clima, a cultura, certo? Essa cultura é uma cultura que necessita de um sistema de irrigação por aspersão. Eu tenho uma cultura do tomate, por exemplo. O tomate ele não tem problema nenhum com relação à doença. Estou fazendo uma brincadeira, tá? A gente tem bastante problema com doença, com praga em tomate. Então, molhar a folha do tomate no momento da irrigação seria uma coisa interessante? Acredito eu que não, né? Pensando em fitossanidade, pensando na característica da longevidade da cultura, certamente não seria interessante que nós utilizássemos um sistema de irrigação que molhasse a folha da cultura. Dessa forma, o interessante seria trabalhar com a irrigação localizada, com gotejamento, né, para que a gente atenda as demandas de água necessárias pela cultura de uma forma que não atrapalhe a fitossanidade dela, né, a sanidade com relação a pragas e doenças, para que não favoreça um ambiente propício para que as pragas e as doenças consigam se desenvolver e prejudicar a cultura com relação à produtividade, correto? Olha só, então a gente falou sobre o Bernardo, sobre as características dos sistemas, dos métodos de irrigação com pressão, sem pressão, ok? Um pouquinho sobre a escolha do método, o que eu tenho que analisar relacionado a método, e agora a gente vai falar um pouquinho de planejamento de projeto de irrigação, ok? Para planejar, na verdade, todo tipo de projeto que nós formos fazer, é necessário que a gente faça primeiro o planejamento. O que eu vou precisar, quanto eu vou gastar, o que eu tenho que ter, eu posso reaproveitar o que eu já tenho, eu tenho alguma coisa, eu vou começar do zero, quanto eu vou necessitar de tal produto, aonde eu tenho acesso a esse produto, tranquilo? Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa analisar é isso aqui, ó, o dimensionamento correto dos equipamentos. Por que, Paulo, você fala isso? Porque assim, ó, moçada, quando nós estamos diante de uma propriedade, seja ela pequena em relação a tamanho ou grande propriedade, tá? Grandes extensões de área, nós necessitamos ser pontuais na quantidade de equipamentos que vamos gastar para conseguir produzir. Por quê? Se a gente dimensionar, o superdimensionar, o subdimensionar, isso tudo gera problemas, certo? Como que você está dizendo, Paulo, sobre que problema você está relacionando isso? Superdimensionamento de projeto, dinheiro, certo? Vou gastar mais, né? Não vou utilizar todos os produtos dos quais eu gastei, né? Não terei um retorno relativo com o quanto eu gastei. Então, estou gastando muito, vou retornar pouco, ok? Subdimensionamento, então subdimensionei, eu vou dimensionar para menos, ok? Pode ser que eu tenha um sistema que não consiga atender as demandas hídricas das culturas das quais eu selecionei, e pode ser que eu tenha um sistema que não consiga atender a minha demanda com relação a tamanho de área, ou seja, eu cotei para 2 hectares, mas o meu dimensionamento foi um dimensionamento incorreto e eu só tenho material para 1,5 hectare, ok? Então eu vou ficar com meio hectare com problema, tranquilo? Isso é extremamente importante analisar, tá? Nós vamos fazer alguns cálculos sobre isso, ok? Hoje a gente vai falar um pouco hoje nós vamos falar um pouco só a parte estrutural, a parte principal de umidade e densidade do solo, e eu estou trazendo um pouquinho do que a gente precisa saber para frente para que a gente consiga calcular, tranquilo? Então nós vamos calcular sobre isso, nós vamos fazer os cálculos, é evidente que eu vou tentar trazer um quadro aqui para vocês para conseguir mostrar isso melhor, tá? Então quando for fazer os cálculos, vou mostrar tudo bonitinho, espero que a gente já tenha conseguido vencer aí esse problema aí com relação ao coronavírus, né? Tenho fé que nós vamos conseguir rapidamente resolver esse problema, né? E que a gente já consiga estar em sala de aula, mas se não, eu faço de uma forma bem dinâmica, eu consigo colocar um quadro ali atrás, tá? Eu levanto aqui e consigo demonstrar para vocês como serão feitos os cálculos, certo? Fique tranquilo, a gente vai conseguir lidar com isso tranquilamente, certo? Os impactos ambientais nos projetos de irrigação, tá? Então a gente precisa saber principalmente de onde é que vem, como é que eu vou conduzir a água. Então, essa condução da água aqui, ó, como será feita? É tubulação? É por um duto?
como que eu vou coletar essa água e para onde eu vou conduzir ela, certo? A forma de distribuir essa água. Então, eu vou ter uma estrutura lá para armazenar e depois transferir essa água para o ambiente onde eu preciso realizar a irrigação. Tá? E a aplicação dessa água é como ela será feita, se vai ser por aspersão, por aspersor, por gotejador, tá? Onde que eu vou aplicar ela, de que forma que ela será aplicada. Uma coisa que eu acho extremamente importante dentro desses três contextos aqui, ó, é porque isso aqui a gente precisa analisar partes ambientais. E quando a gente trata de uma questão de levantamento para uma determinação de um sistema de irrigação, tá? É interessantíssimo que a gente tenha algumas questões legislativas, algumas questões ambientais resolvidas, tá? No site da ANA, eu vou deixar lá no grupo e lá no AVA de vocês, tá? As resoluções que cabem e o que precisa para a gente poder realizar uma outorga de água, tá? Uma autorização para que consiga se utilizar o volume de água que você necessita, ok? Então você faz uma solicitação, tá? Para a Agência Nacional das Águas. Aí vai depender de qual rio você vai coletar isso, tá? Então pode ser que a SEMA que seja responsável por responder, pode ser que seja a ANA, vai depender de qual nível de curso d'água você está utilizando, ok? A gente vai comentar sobre isso também, mas é interessante que vocês já comecem a ter um acesso. Para que a gente consiga planejar, a gente precisa planejar sobre alguns aspectos, tanto sociais, quanto ambientais, quanto regionais. Então, eu preciso saber as características que cada região tem, que legislação que me ampara, que me permite ou que me proíbe de realizar qualquer ação relacionada ao curso da água ou ao rio, enfim, a que determinado tipo de água você está utilizando, ok? E saber também os impactos que essa irrigação pode estar causando, tá? Porque o nosso objetivo sempre é aumentar a lucratividade, utilizar a água com o máximo de eficiência possível, tá? Manter umidade no solo e manter também as características físicas, químicas e biológicas do ambiente, tranquilo? Então tem que pensar sempre, gente, que a gente precisa trabalhar num ambiente que seja sustentável, ou seja, eu não posso degradar mais, certo? Toda vez que nós mudamos as características naturais de um ambiente, nós já estamos causando um impacto. Tranquilo? O que a gente precisa fazer, o que nós precisamos fazer é mudar ou reduzir o impacto, minimizar esse impacto, tá? Para que a nossa atividade não seja, ao longo dos anos, uma atividade que vá degradar o ambiente até que torne ele um ambiente impróprio para cultivo, ok? Então vamos pensar sempre nisso aí, tá? E aí, para trazer para vocês, para mostrar um pouquinho, são os impactos ambientais que nós podemos causar, tá? Então a interferência do homem antrópica, que é o homem no meio ambiente, ela vai causar salinização do solo, pode causar, tá? Contaminação dos recursos hídricos, salinização do solo, Paulo, como vai acontecer isso? Caracterização de solo, solos com características com adubações elevadas, altas concentrações de sais, tá? De minerais salinos. Nós elevamos o perfil de água, adicionamos água no solo. Essa água, toda ela vai se juntar a esses minerais do solo, formar uma solução, ok? Depois, a gente vai tentar acessar essa água para transformar ela em uma água de irrigação, certo? Quando nós acessamos essa água e colocamos ela, inserimos ela numa cultura em forma de irrigação, toda essa água evapora, mas os minerais não evaporam. Então a gente está trazendo uma concentração, nós estamos trazendo uma concentração de minerais para a superfície e esses minerais todos após a evaporação da água vão ficar na superfície, transformando esse solo em um solo salino, aumento da concentração de sais na superfície, tá? Isso é um problema, é óbvio que sal absorve água e a gente vai ter um problema com relação ao armazenamento de água e disponibilidade de água para as culturas, tá ok? E contaminação dos recursos hídricos é principalmente pela lixiviação, tá? Nós vamos o carreamento, a percolação desses minerais para os ambientes mais profundos, inclusive a gente pode ter, nós podemos ter uma contaminação de lençóis freáticos, tá? Em função da concentração desses nutrientes ou utilização ou algum resíduo de metal pesado, isso vai gerar um problema, tá? Consumo elevado da disponibilidade hídrica da região, quando não se faz um estudo do volume de água que vai se utilizar, tá? Pode ser que você esteja atrapalhando alguma indústria ou algum produtor
que esteja na parte mais abaixo da região onde você está utilizando a água, ok? Consumo elevado de energia, isso é óbvio, tá? Se você vai utilizar de bombas, nós vamos necessitar de energia e esse consumo elevado ele vai acontecer, tá? Problemas de saúde pública, principalmente se nós ocasionarmos contaminação de cursos d'água, tá? Contaminação de curso d'água é um problema, pode ser que esse curso d'água seja um curso utilizado para abastecimento da cidade e esse abastecimento vai ter um problema prejudicial, vai depender de que tipo de tratamento de água essa cidade tem, o potencial do tratamento de água que esse município tem, para que consiga sanar esse problema, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Relembramos bastante coisa do que a gente já falou, certo? Nós falamos em sala de aula. Agora, eu quero que vocês prestem atenção com relação à umidade e densidade do solo, tá? Por quê? Quando nós falamos sobre umidade e densidade do solo, nós estamos falando de características importantes num ambiente onde vai ficar armazenada toda a água que nós precisamos e essa água vai se transformar em solução, porque ela vai se unir aos minerais do solo e é ela que vai ficar disponível para que a planta consiga absorver, né? E aproveitar dela para as suas necessidades hídricas, tá? E também para as suas necessidades minerais, tá? Então, fisiologicamente falando, a gente absorve uma solução do solo, a gente não absorve só água, né? Porque essa solução, essa água que nós inserimos no solo, ela vai se unir aos minerais, se transformando em uma solução que vai nutrir a planta e favorecer o seu desenvolvimento, tá? Então, a umidade e a densidade são atributos físicos do solo, tá? Nós conseguimos determinar, e eles estão relacionados com infiltração de água no solo, com absorção de água pelas plantas e com armazenamento de água pelo solo, ok? Então, quando eu falo sobre infiltração de água no solo, lembra do infiltrômetro de anel que eu levei lá na sala? Então, aquele equipamento é um equipamento que vai determinar o potencial que um solo tem de infiltrar, tá? Absorção de água pelas plantas, ok? Eu vou precisar entender mais ou menos o que é capacidade de campo, o que é ponto de murcha permanente, qual é o potencial que uma planta tem de desenvolver o sistema radicular no solo, se tem compactação, se não tem, tá? A densidade do solo vai nos ajudar a entender um pouco essa questão da compactação. Solos compactados a gente vai ter problema, nós vamos ter problema com desenvolvimento do sistema radicular. Se temos problema com o desenvolvimento do sistema radicular, nós temos menos área, menos superfície para que a planta consiga absorver água. E isso vai gerar problemas com relação ao desenvolvimento da cultura, problemas com relação à produtividade, ok? E esse armazenamento da água pelo solo, gente, quanto mais nós tivermos teores de argila no solo, maior é a retenção de água no solo, certo? Em função das cargas que um solo argiloso tem a mais do que o solo arenoso, ok? Mas não adianta nada ter um solo com teores de argila elevados se nós temos um problema com o físico, que é a compactação do solo. Ou seja, nós não estamos com porosidade disponível para que essa água fique armazenada. Então, certamente, se o solo estiver compactado, nós vamos ter um problema que é o escoamento superficial. Essa água vai correr pela superfície e aí vai carregar sedimentos, vai carregar sedimentos, e esses sedimentos carregados, eles possuem nutrientes, esses nutrientes vão ser todos levados embora, ok? Então é interessante analisar isso, tá? Só para trazer de exemplo, dentro de uma caracterização física do solo de uma propriedade, tá? Essa caracterização foi feita numa profundidade, então está definida aqui de 0 a 30 centímetros, ok? Eles definiram quantidades específicas aqui, ó, de areia, silt e argila, tá? Então você tem as concentrações, óbvio que nós estamos vendo aqui que tem mais concentração de areia do que de argila, tá? Definiram densidade do solo em gramas por centímetro cúbico, a porosidade do solo, tá? A capacidade de campo e o ponto de murcha permanente ou ponto de murchamento em alguns casos, ok? Se nós analisarmos todos esses pontos, 1,56 gramas por centímetro cúbico de densidade do solo, em um solo que tem características com bastante areia, isso é ruim ou é bom? Óbvio que vocês não sabem falar isso para mim agora, né? Por quê? Porque nós ainda não estudamos essas questões. Então, esses valores, para nós, por enquanto, não estão definindo nada. A gente já sabe alguma coisa, né? Sabe os valores, mas não sabe se isso é positivo ou negativo. Então, nós vamos... Diante dessa possibilidade aí de absorção
e desse fenômeno de capilaridade que o solo possui, aí nós conseguimos reter água nesse solo, certo? Essa retenção de água constitui, ou é o que nós denominamos de umidade do solo, ok? Então, dentro de um contexto das características físicas do solo, nós temos aí a mistura de ar e água, certo? Então, o solo possui porosidade, ele tem os poros, tá? Eu lembro dos macro e os microporos que eu defini para vocês em sala, para solos arenosos e para solos argilosos. Então, e aí a gente tem a mistura de ar e água, a gente tem partículas minerais e orgânicas, tá? Que vão constituir a matriz sólida do solo, ok? Enquanto a solução e o ar elas vão ocupar a porosidade do solo, tá? Então ocupam a parte porosa do solo. A matriz sólida é formada por minerais e características orgânicas e partes orgânicas, e o ar e a solução vão ocupar as porosidades do solo, os macro e os microporos, ok? Então, nem toda a água que o solo armazena, ela está disponível para as plantas. É sério isso? Professor, por que nem toda a água que está no solo vai ficar disponível para as plantas? Não sei, gerou uma dúvida. Realmente, para onde vai essa água então? Olha só, gente, nós não dissemos que a água ela possui carga e fica retida no solo? Então, se existe essa força de retenção, essa absorção da molécula de água ao solo, o que vai acontecer? Tá? Quando toda a água entra no solo, nós chegamos a uma capacidade de campo, ou seja, o solo tem um potencial de água, de armazenar água. Quando ele atinge o seu potencial, essa água passa à superfície. Então, toda vez que nós observamos escoamento superficial, essa água correndo aí, olha só, né? Água correndo. Quando essa água está na superfície em movimento, de acordo com a declividade do terreno, o que nós estamos observando? Estamos observando um escoamento superficial, um escoamento de água, certo? Quando ocorre isso, quer dizer que o solo está saturado. Saturado quer dizer o quê? Ele rompeu a barreira da capacidade de campo. Ele está acima da capacidade de campo. No final da aula vocês vão ver um desenho que explica bem isso. Tá ok? Então ele está acima da capacidade de campo. Então ele está acima do seu potencial de retenção de água, do seu potencial de armazenamento de água. Quando isso acontece, tá? Nós temos o máximo possível de água lá no solo. Está acontecendo um problema já, ok? Seria interessante que a gente ficasse no nível da capacidade de campo. Okay? Mas, se nós não atingirmos a capacidade de campo, existe um nível mínimo que nós chamamos de ponto de murcha permanente, que é o mínimo de água, tá? Nós temos uma tensão, a água está sob uma tensão muito negativa e a planta não consegue absorver mais água do solo, ok? Paulo, então quer dizer que pode ser que se eu retirar um torrão do solo e fizer o cálculo de umidade, tirando a massa úmida menos a massa seca dividido pela massa seca, eu vou achar uma porcentagem de umidade no solo? Quase certamente que sim, com certeza você vai achar uma porcentagem de umidade. E por que a planta não conseguiu absorver aquilo e morreu? Gente, porque a retenção da água, a força ou a tensão com que essa água está retida na molécula de solo, no agregado de solo, ela é maior do que a força que a planta possui para retirar essa água do solo. Então a planta não consegue acessar essa água, ok? Então por isso que a gente diz, nem toda a água que está armazenada no solo está realmente disponível, ok? Essa é importante de analisar. Ali, o exemplo bem dinâmico. A gente tem um volume total de solo, tá? Isso aqui seria o volume total do solo, ok? A gente tem nós temos o volume dos sólidos do solo, tá? E tem o volume relacionado a ar e a água. Então, vejam bem, o solo não foi formado a partir de rocha, então parte sólida fica na parte mais intemperizada, ok? A parte de solução de solo juntamente com o ar fica na parte superficial, tá? Então nós temos o ar e a água nos macro e microporos, ok? E isso que vai nos favorecer, que nós precisamos entender para conseguir definir onde, quando e como fazer a aplicação do sistema de irrigação.
Então, quando nós falamos de densidade do solo e volume de solo, nós estamos falando e fazendo referência aos sólidos presentes no solo e a porosidade junto, tá? Quando vai analisar a densidade de um solo, ok? Portanto, é possível afirmar que, havendo modificação no espaço poroso, nós teremos alteração na densidade. Por quê? Pessoal, pense bem, quando a gente fala sobre volume de solo, já que nós estamos tratando da parte sólida junto com a porosidade, evidentemente que se tivermos uma compactação, a tendência é que o volume do solo aumente, tá? E essa densidade do solo vai ter valores diferentes do que o normal, ok? A densidade do solo ela varia naturalmente devido à textura do solo. O que define textura do solo? Se ele é um solo arenoso, se ele é um solo argiloso, lembra? Se tem mais teores de argila ou mais teores de areia, tá? Isso vai influenciar na densidade. A quantidade de matéria orgânica, lembra que eu disse? Tanto a matéria orgânica quanto a argila, tá? Possuem características de retenção dessa água, de retenção, de favorecimento com relação a macro e microporos, ok? Então, de estruturação de solo, a argila principalmente, tá? Ou a matéria orgânica principalmente. Então, se a matéria orgânica tem potencial de estruturação de solo, um solo mais estruturado tem maior potencial de macro e microporosidade, certamente que a quantidade de matéria orgânica vai influenciar, né, nessa questão da densidade do solo aí, tá? Práticas de manejo como aração, gradagem, subsolagem, de forma inadequada, gente, já geralmente gera um grau de compactação bem elevado, tá? O que vai desfavorecer as características de desenvolvimento de sistema radicular, ok? E que desfavorece também os sistemas de irrigação, porque nós não conseguimos infiltrar essa água não consegue chegar nas camadas profundas, camadas onde o sistema radicular necessita de absorção, e teremos problema com relação ao fornecimento de água para a planta, tá? Principalmente de retenção, ok? Valor normal de densidade. Lembra que eu disse para vocês que lá naquela análise lá, de 0 a 30 centímetros, tinha um monte de número e a gente não sabia muita coisa? Aqui nós temos, para solos arenosos, lembra que lá nós tínhamos uma concentração um pouco alta de areia? Então, entre 1,2 e a 1,9 gramas por centímetro cúbico, certo? Dentro de um volume, é um peso dentro de um volume, lembra? Densidade, tá? É a massa dividido por volume. Então, nós temos aí uma massa em gramas dividido por um volume em centímetros cúbicos, ok? Varia aí para solos arenosos de 1,2 a 1,9. Lá nós estávamos com 1,65, se eu não estou enganado. E esse 1,65 aí, para nós, já é uma densidade elevada, tá? Enquanto para solos argilosos, nós variamos aí de 0,9 a 1,7 gramas por centímetro cúbico, tá? A compactação com alta probabilidade de oferecer riscos à restrição do crescimento radicular, que eu já disse. Então, uma das características que oferece risco para o desenvolvimento do sistema radicular é a compactação, tá? 1,65 gramas por centímetro cúbico para solos arenosos e 1,45 para solos argilosos é o grau de densidade que nós consideramos um grau de compactação que já vai causar problema para desenvolvimento do sistema radicular, ok? Assim como para infiltração de água no solo também, tá? Geralmente nós determinamos a densidade do solo por métodos laboratoriais que nós chamamos de destrutivos, que eles destroem algumas características estruturais do solo para que você consiga levar ao laboratório, tá? O anel volumétrico tá aí do lado direito um desenho dele aí, como é que funciona, tá? Esse anel você vai colocar o anel no solo, ele vai tirar uma amostra com volume conhecido, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado. Mas essas metodologias, tá? Tanto do anel volumétrico quanto do torrão parafinado, vocês vão precisar descrever elas para mim, ok? Como a gente está numa modalidade diferente de aula, tá? Estou comentando com vocês como é que funcionam os sistemas. Eu preciso que vocês tenham um pouco de interesse com relação a essas metodologias. Isso é tudo meio que receita de bolo, tá? Então, necessário que vocês analisem essas características aí das metodologias para determinar a densidade do solo, e eu vou pedir para que vocês façam isso, vou dar orientações para vocês aí na pós-aula. Tranquilo? A umidade do solo. Então, olha só, falando sobre densidade, como analisá-la, e agora vamos falar um pouquinho de umidade, tá? Que nada mais é do que o conteúdo relativo de água no solo, tá?
esse conteúdo vai ser expresso em umidade gravimétrica ou umidade volumétrica, tá? Uma vai levar em consideração algumas características diferentes que a outra, uma leva em consideração a massa, outra leva em consideração o volume, tá? Como que isso é feito? Então, a umidade gravimétrica, que leva em consideração a massa, é a massa de água dividido pela massa de solo seco vezes 100, tá? Nós vamos conseguir calcular aí a umidade, tá? Que é uma relação entre a massa de água que tem e a massa do solo seco, ok? Nós conseguimos determinar aí uma quantidade de porcentagem de água que nós temos no solo, tá? É óbvio que vocês já viram esse cálculo com uma fórmula diferente, tá? Massa úmida menos massa seca dividido pela massa seca, que nada mais é do que a massa de água dividido pela massa seca multiplicado por 100, tá? As fórmulas mudam, mas o objetivo é o mesmo, ok? Depois a gente retorna, quando eu fizer os cálculos no quadro lá atrás, vocês vão ver melhor isso, porque nós vamos calcular essa umidade aí ainda, até porque nos exercícios de vocês tem lá, ok? Vamos corrigir, vamos fazer isso sem problema nenhum, fiquem tranquilos. Ok? Então, por enquanto, só para vocês se familiarizarem com as características, com as equações que nós usamos, o que é necessário vocês entenderem. Depois a gente começar a analisar, depois determinar, por exemplo, no fim dessa aula vocês vão ver uma forma que a gente determina a disponibilidade total de água no solo. Para nós sabermos, essa disponibilidade, ela nos traz informação para resolver o quê? Para selecionar o quê? Tá? Por isso que eu estou trazendo as equações primeiro, depois nós começamos a calcular. Ok? Nós falamos de umidade gravimétrica, agora nós falaremos da umidade volumétrica, tá? Vai se basear no volume, que está representado pela letra θ, tá? A letra grega aí. Vai ser definido em relação à massa de água dividido pelo volume total da amostra, ok? Então, nós estamos definindo aí uma quantidade em gramas, né? Que é a massa de água que nós teremos na amostra. Dividido por quem? Dividido pelo volume total dessa amostra. Então, essa umidade vai estar definida em gramas por centímetro cúbico ou vai estar definida por uma unidade de volume, ok? E agora, pessoal, qual a importância de conhecer o teor de água no solo para irrigação? Tá? Todo tipo de manejo que nós formos realizar, nós precisaremos saber quanto ou qual o teor de água que está disponível no solo, quanto é que esse solo armazena, se está ocorrendo ou não perda de solo, ok? Quanto e quando é que nós vamos irrigar e como é que essa irrigação vai ser feita, ok? Mas a água, de maneira geral, o teor de água no solo vai definir quanto e quando nós vamos irrigar. Se o solo tem um potencial de retenção maior, certamente nós teremos um tempo, tá? Uma coisa que nós chamamos de turno de rega, tá? Que é o tempo que nós demoramos para retornar a fazer a irrigação novamente, para conseguir inserir essa quantidade de água no solo. Ou seja, quanto mais potencial de retenção de água nós temos, mais tempo nós podemos demorar, né, para conseguir irrigar novamente. Então, comparando aí um solo arenoso com um solo argiloso, nos solos argilosos nós temos potencial de retenção maior de água. Nós podemos demorar um pouco mais para fazer essa irrigação. Assim como nos solos arenosos nós temos um tempo menor para retorno. Por quê? Porque o potencial de retenção de água nesse solo é menor. Ok? Então vamos lá. Para definir quanto de água tem um solo, nós precisamos determinar isso baseado em algumas características que nós determinamos por capacidade de campo, baseado na capacidade de campo e no ponto de murcha permanente, que é o ponto de murchamento que alguns livros também trazem. Ok? Então esses dois conceitos são necessários que a gente entenda para conseguir determinar a disponibilidade total de água no solo. Tranquilo? Então, olha só, a capacidade de campo, a gente já comentou, eu já comentei com vocês no início da aula, que é a umidade do solo após cessada a drenagem natural. Então, o potencial de drenar o solo, de conseguir reter essa água, armazenar, depois que ele absorve toda essa água, que ele fica com os poros todos cheios, ou seja, ele absorve todo o potencial de água que ele tem, tá? E não vai ter mais esse movimento pode ser considerado um movimento nulo, tá? E aí a gente atingiu a capacidade de campo. Vocês também vão determinar para mim isso, como é que eu defino capacidade de campo, de que forma que eu caracterizo isso, vou deixar para vocês na pós-aula lá, porque isso é tema muito importante para vocês, ok? E o ponto de murcha permanente vai ser representado pela umidade do solo inferior àquela que uma planta que esteja em fase de desenvolvimento ativo, ou seja,
ela está em fase de desenvolvimento normal, ativo, crescendo, tá? Vai apresentar diminuição da turgescência de suas folhas, as folhas começam a murchar, ok? Então, e essa recuperação pela planta, mesmo que você coloque ali um quarto escuro, tá? Com solo totalmente saturado, com todo o potencial de água, a planta já não consegue mais retornar às suas características naturais, ok? Nesse momento, nós atingimos o ponto de murcha permanente, tranquilo? Quer dizer que não tem água mais no solo? Não, tem água lá no solo, mas a planta não consegue absorver mais, certo? Capacidade de campo, potencial máximo de água, ponto de murcha permanente, potencial mínimo, onde a planta já não consegue absorver mais água para conseguir se desenvolver. Ok? Beleza? Olha só, tá bem aí, ó, tá? O limite superior de água, tá? A gente tem um solo saturado, então daqui para cima, ó, desse ponto aqui, ó, para cima, isso aqui tudo é saturação de água, ou seja, aqui vai ocorrer escoamento superficial. Vocês estão vendo aqui os valores de tensão menores, tá? E aqui vocês estão vendo os valores de tensão bem maiores. Então, quando nós atingimos esse ponto aqui, ó, que é o limite inferior do solo, o que está acontecendo? Aqui nesse ponto, tá? Nós não temos mais absorção de água pela planta. E aqui é onde a gente atinge o ponto de murcha permanente. Se nós tivermos a água nesse ambiente aqui, ó, isso aqui, tá? É todo a água disponível para a planta, a disponibilidade total de água para que a planta consiga absorver, ok? É toda a disponibilidade de água para a planta conseguir absorver. É a capacidade real de água que a gente possui no solo, que nós possuímos no solo, ok? Acima do limite da capacidade de campo, nós temos saturação, ok? Saturação é o que? A gente vai ter essa água em escoamento superficial, ok? E o limite inferior, ou seja, o ponto de murcha permanente, é onde nós não temos disponibilidade de água. Tranquilo? Para calcular a disponibilidade total de água no solo, temos uma fórmula. A disponibilidade total de água no solo é igual à capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente, dividido por 100 vezes a densidade do solo. Então, a densidade do solo influencia na disponibilidade total de água no solo, ok? A capacidade de campo vocês vão determinar, ponto de murcha permanente vocês vão trazer para mim como é que faz para determiná-lo. A densidade do solo nós aprendemos a determinação aqui, e a disponibilidade total de água ela vai ser expressa em milímetros de água por milímetro de solo, baseado nessa equação aqui, ok? Então, essa disponibilidade de água, essa disponibilidade total de água, ela nos vai dar referência para a gente calcular a capacidade total e a capacidade real de água que nós temos no solo. Para que eu sei isso, professor? Porque quando nós conseguirmos calcular isso, depois nós vamos conseguir calcular a irrigação real necessária, a irrigação total necessária, quanto é de água que eu vou inserir. Baseado nisso, nós conseguimos calcular também o turno de rega, tá? Que é o turno, o tempo que nós precisamos gastar, e o período de irrigação, que é o tempo que o sistema vai demorar para conseguir retornar ao início novamente. Okay? Então, baseado nesses cálculos, nós temos algumas características que influenciam bastante, é por isso que nós precisamos saber umidade do solo, densidade do solo, disponibilidade total de água no solo, capacidade total de água nesse solo, capacidade real de água nesse solo. Todos esses fatores vão influenciar e vão favorecer para que nós tenhamos uma irrigação com potencial, uma irrigação com característica positiva, uma irrigação com maior eficiência e menor perda de água, que é o que nós precisamos nos dias atuais, tá? Então, de maneira geral, a irrigação ela proporciona rendimento dos cultivos agrícolas, tá? O aumento da produtividade, que vai depender da escala de produção toda vez que nós inserirmos o sistema de irrigação, independente da escala, se é grande, se é pequeno, se é propriedade com muita extensão de área ou pequena extensão de área, todas elas nós estamos buscando aumento de produtividade, ok? E preservação do meio produtivo. Por quê? Porque nós precisamos fazer tudo dentro da legislação, tudo com sustentabilidade, de uma forma que não agrida o meio ambiente. Por quê? Porque nós necessitamos utilizar novamente. Então, nós precisamos que essa terra, esse solo, nos possua, nos determine alguma característica, nós precisamos alcançar um equilíbrio, tá? Entre o produzir e o manter o solo com características que vão favorecer o cultivo por longos anos, ok? Esse é o objetivo de maneira geral. Gente, terminamos por aqui, tá? O objetivo da aula era esse, falar um pouquinho sobre umidade e densidade. Por que nós calculamos essas características? Acho que nós
alcançamos um pouco desse objetivo. Acho que se vocês lerem e apoiarem-se nos materiais que nós temos disponíveis, tá? A aula era para isso mesmo, umidade e densidade do solo, ok? A caracterização de densidade do solo vai influenciar para nós determinarmos a disponibilidade total de água no solo, a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente vão influenciar também para determinar essa disponibilidade total de água no solo, em função da equação, lembra? A disponibilidade total de água no solo é igual a capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente dividido por 100, multiplicado pela densidade do solo. Essa disponibilidade total vai nos dar informação para calcular a capacidade total de água no solo, a capacidade real de água no solo, tá? Que vai estar influenciada pela profundidade do sistema radicular, tranquilo? E isso tudo, e também por um fator de disponibilidade do solo, que vai estar influenciando que tipo de solo nós temos, tá? Mas nós vamos ver isso, vamos calcular, fiquem tranquilos. Tá? O objetivo hoje era falar da importância da umidade e da densidade de água, de entender as características. Por que eu preciso saber quanto de água eu tenho no solo para fazer uma irrigação? É para isso, para que eu consiga determinar quanto e quando eu vou fazer a aplicação. Tá? Qual é a lâmina de irrigação que eu preciso ter? Tá? Nas próximas aulas nós vamos calcular isso. Fiquem tranquilos, acompanhem o material. Eu vou deixar lá na pós-aula para que vocês consigam fazer 2 atividades lá, tá? Sobre os sistemas de irrigação e as características de umidade e densidade. Obrigado, até mais. Até a próxima aula.